Hoje com o pastor Joseph Prince. E essa dor no seu corpo? Você tem que esperar por um futuro de quando vai ser livre disso. Pode acontecer no estalar de dedos, pode ser gradualmente participando da Santa Ceia, comunhão. Tem muitos doentes, sabia? Muitos doentes fisicamente, muitos doentes no mundo. Alguém conhece alguém bem de perto que está doente. E é por isso que o Senhor providenciou a Santa Ceia. Amém. É chamada Santa Ceia e não café da manhã. Porque é para as estações noturnas da sua vida. E a Bíblia nos diz que a Páscoa foi então instituída, amém, entre duas noites. A Bíblia fala de madrugada, mas na verdade eles participaram à noite da Páscoa. Jesus, na última ceia, instituindo a ceia do Senhor, amém, para nós crentes. Depois que comemoraram a Páscoa, ele instituiu a Santa Ceia. E a Bíblia diz que, na noite em que havia de ser traído, ele tomou o pão. Talvez você está na estação noturna, talvez você foi traído. O que fazer? Tome a Santa Ceia. Em memória dele. Agora mesmo você está sentindo que todos os seus exercícios e também comendo coisas certas, isso tudo te traiu. De repente você recebe um diagnóstico dos médicos e você nem sabe como reagir porque você comeu direito e você fez tudo isso e se sente traído, não sente? Ou você então faz algo por alguém e essa pessoa vira as costas? E ajuda, na verdade, até outras pessoas. Você não se sente traído? Jesus, na noite em que havia de ser traído. 1 Coríntios 11. Tomou o pão. É um exemplo para todos nós. Na estação noturna, toma o pão, em memória dele. E olha bem, o pão não é só para a cura física. Certo, o corpo partido de Jesus também traz libertação de opressão. A sua mente, que está cheia de preocupações e cuidados, você já parou para pensar nessa palavra preocupação? Ela tem tudo a ver com se ocupar. E a preocupação te deixa assim. Você fica tão ocupado, não consegue nem respirar quando está preocupado. Tem que acordar porque você está preocupado. Preocupação é justamente isso, você fica preocupado antes da hora. A palavra preocupação, medo, ansiedade e também a opressão, tudo isso tem a ver com a mente. A Santa Ceia. Quando Jesus andou naquele caminho de Emaús com os dois discípulos, ele entrou na casa dos dois e tomou o pão. O convidado virou anfitrião. Ele pegou o pão, a Bíblia diz, e partiu o pão. Os seus olhos se abriram. A mente deles começou, então, a compreender. O entendimento voltou. Há um verso que diz que no cenáculo abriu o entendimento deles. A Santa Ceia é para abrir o teu entendimento. Traz sabedoria de Deus. Amém. Muitas vezes, se você está oprimido ou deprimido, você não consegue nem ouvir uma mensagem. Olha aqui. Olha aqui. Escute, escute, escute. Esquece tudo aquilo. Agora, agora, agora. A fé é para agora. Agora. Esteja no agora. Alguns não conseguem. Sabe por quê? O medo e a preocupação não tem nada a ver com o agora. O medo tem a ver com o futuro. Certo? Preocupação, também o futuro. Culpa, condenação, remorso, passado. Então, você está com remorso, preocupado, não está vivendo agora. Você pode estar num lugar lindo, talvez no Havaí. Alô, Hawaii. Alô, Hawaii. E eles dançam na sua frente, falando oi, 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 muitas vezes, e você fica assim, preocupado, vivendo no futuro, não vivendo no Havaí. Isso é só um exemplo, mas as pessoas não vivem no agora. A Bíblia diz agora, a fé é. E do lado de fé está agora e é. Os dois estão no presente. Viva o agora e vai viver na dimensão da fé. A Bíblia diz que o tempo de salvação é agora, não está no futuro. Amém? O tempo de salvação, que a palavra grega é sotéria, que quer dizer cura, libertação, salvação, é agora. Se você viver no agora, a Bíblia diz que Deus é um socorro bem presente. Ele é um socorro bem presente. Socorro bem presente em tempos de angústia. Amém? E nossas mentes estão sendo atacadas. Atacadas constantemente. E as pessoas
Não conseguem focar, porque especialmente hoje tem o celular e também a mídia social, e esta cultura que vivemos agora está cheia de distrações. Estamos com tanto medo de perder algo que queremos ter toda a informação que podemos ter, mas este conhecimento não te faz lembrar um pouco da árvore do conhecimento do bem e do mal? A árvore que Deus falou para o homem não comer não era uma árvore só do mal, era a árvore do conhecimento, do bem. Do bem, diz, e do mal. Amém. Deus quer que o homem coma da árvore da vida. Amém. E todo este conhecimento, o que está fazendo pelo seu casamento? O que está fazendo para a sua saúde? O que está fazendo para a sua mente? O que isso fez para você financeiramente? E o que fez por você, especialmente com Deus? Amém. Podendo desfrutar da vida abundante. Amém. Que Deus quer que você desfrute a vida abundante que Jesus conquistou para você. O que tem feito por você? Gasta tempo com isso, você está gastando tempo, mas olha, Isaías diz assim, e é relevante para nós. Ele disse, por que gastais naquilo que não é pão? E naquilo que não pode satisfazer? Por que gastamos tanto tempo? Amém? Eu não estou dizendo para jogar o celular fora, não é isso, só controle. Não deixa que ele te controle. Parece que tem até uma algema invisível. E ainda mais na igreja hoje. Ninguém sabe se você está lendo a Bíblia no seu celular ou se você está na internet. Eu sei que pastores não ficam alegres quando as pessoas dormem na mensagem, mas este pastor aqui, se eu vejo alguém dormir, não me importo. Às vezes eu creio que através do ministério de cura que Deus deu para mim, os fez dormir pela primeira vez. Pastor, eu posso dormir? Vá em frente. Vá em frente, não tem problema. Amém. Não fico irado quando as pessoas dormem. Eu não fico irado. Elas estão dormindo na igreja. Estão dormindo na presença de Deus. Alguns pastores ficam irados dizendo as pessoas dormem na mensagem. Eu já passei por algumas igrejas assim. Eles ficam irados. Eu queria falar, pelo menos estão dormindo na igreja. Estão dormindo na unção do Espírito Santo. Talvez vão acordar e perguntar o que aconteceu. Ah, eu perdi tudo. Mas estava na igreja. Então continue trazendo o seu vovô. Amém. Continue trazendo seu tio. Mas pastor, todas as vezes eles dormem, você não sabe. De fato, eu posso falar uma coisa. Jocelyn falou isso, Jocelyn Yeo, aquela famosa e querida nadadora de Singapura. Amém. Ela é a esposa do pastor Joe. Ela falou que uma das primeiras vezes, na época em que foi salva, ela dormia durante a maior parte da mensagem. Mas no final ela entendeu e foi salva. De repente, fiz o apelo. Ela não ouviu. Não ouviu a mensagem. Mas no apelo ela se sentiu direcionada pelo Espírito. E ela entregou sua vida no altar. Ela veio na frente para dar sua vida a Jesus. Se não fizesse isso, amém, não viveria a vida abundante que ela está vivendo agora. Com crianças lindas, amém? E um marido até bonito, amém? Aqui, o diabo quer atacar isso. E você pensa que está pensando isso, você não está. Quando eu sofria aquelas coisas quando eu tinha 18, 19 anos de idade, sabia que não era eu que estava pensando aquilo. E qual era o problema, pastor? Pensamento de blasfêmia. Eu era sincero e queria Deus, mas de repente, bem, pensamentos de blasfêmia na minha mente. E eu pensava que era de mim mesmo. Eu não sabia que tinha vindo de fora. Não sabia que o diabo podia fazer isso. Como Pedro falou para Ananias, por que Satanás colocou no teu coração? Judas Iscariotes, Satanás colocou no seu coração. Assim também, como Deus fala contigo? Neemias, Deus colocou no meu coração. Um homem de Deus, Deus colocou no meu coração esse desejo. É Deus que opera em você, não por fora, em você. De fato, Deus trabalha em você e o diabo do lado de fora, porque você não quer que o diabo opere por dentro. Você não quer ele dentro de você. Qual o seu nome? Legião. Hoje, qual o seu nome? Zumbi. E é isso que parece que está acontecendo. O zumbi é uma pessoa que está meio morta, meio viva. Sabia? O morto vivo, o morto andando. É literalmente pecadores sem Cristo. Estão vivos, o coração faz tum-tum, 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 mas estão mortos. E comem carne.
só buscas carnais. Você não foi criado para o pó, mas sim para as coisas celestiais. Filho de Deus é como se fosse um filhote de águia entre as galinhas. Aquela que nasceu entre as galinhas, mas olhou para a águia voando lá no alto, emitindo aquele som. Algo dentro daquela águia disse: aquele é o meu lugar. E as galinhas falaram: não, 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 isso não é para você. Isso não é para você. Acorda para a realidade. Acorda, não tenha tanta esperança. Brum! E de repente, ouviu do irmão cocorococó? O que aconteceu? Ontem uma serpente o engoliu. Ah, eu vi aquela águia com a serpente no bico. Voou muito alto e jogou a serpente nas pedras. E depois desceu e comeu a serpente. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como de águias. Correrão e não se cansarão. Mas antes deste verso diz: até os jovens se cansam. Aqueles que não confiam no Senhor vão se cansar. Até os jovens se cansam e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Não importa a idade. Amém? Subirão com asas como de águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Posso ouvir um amém? Olha, devemos vigiar isso. É aqui que ele ataca. Isso não é verdade? Ele coloca um pensamento. Sou viciado. Usa pronome pessoal e não usa a segunda pessoa, você. Ele usa a primeira pessoa. Eu, como se o pensamento fosse seu. E eu tinha pensamentos de blasfêmia, achava que era eu contra Deus. Ah, não! Ah, não! E ele jogava pensamentos contra Deus, tudo de blasfêmia. E eu parei de orar. E bem devagar eu só deixei. Ele não me deixou, mas eu deixei o Senhor. Amém. Pensamentos de blasfêmia. Isso foi comigo. Sabe? Como o ditado diz, você não pode impedir um pássaro de voar sobre a sua cabeça. Mas você pode impedi-lo de fazer um ninho. Você pode, sabe? Você pode impedir que ele faça um ninho. Não fica assim. Está fazendo um ninho? Eu acho que sim. Está parecendo um ninho para mim. Eu não sei porque o seu cabelo parece um ninho. Mas eu acho que tem um pássaro lá. Ops, olha isso. Agora tem um ovo. No ninho. Na sua cabeça. Tome cuidado com isso. Não dá para impedir pensamentos ruins. Esses pensamentos virão. Não é? Acontece com todos nós. Mas preste atenção nisso. Quando o pensamento ruim vier, escute bem. Quando o pensamento ruim vier, pensamentos de blasfêmia, não é você, mas é somente um pássaro. Não define você. Sim, este pensamento ruim que você teve de mim agora, não é você. Você me ama. E eu te amo. Amém? 1 Tessalonicenses 5, e diz: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Certo? Não pertencemos à estação noturna, mas passamos por ela. E um dia não haverá mais noite, a Bíblia diz. Somos filhos do dia, somos filhos da luz. E aqui diz: vestindo-nos da couraça da fé e do amor. A couraça te protege o coração. O coração é onde a acusação chega. O diabo te acusa no coração, a sua consciência está nessa dimensão. Fé e amor vão proteger seu coração. E é por isso que não importa o que você ouve, uma mensagem ou seja o que for, se você sai com medo, se você sai com aquela atitude de santarrão, se amargurando com todos os cristãos, você não ouviu a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai produzir a couraça da fé e do amor para o seu coração, para a sua mente. Posso ouvir um amém? E aqui diz: e tendo por capacete a esperança da salvação. A esperança da sotéria. Essa palavra salvação inclui todas as coisas. Ela engloba tudo. Inclui não só a salvação da perdição eterna, ou salvação do inferno, mas também salvação das doenças. Pesquise. A palavra salvação, substantivo, e é feminino. Essa palavra sotéria é um substantivo feminino e vem de um verbo, sozou. Quando Jesus falou para a mulher, aquela mulher que falamos que tocou nele e recebeu a cura, Jesus disse: a tua fé te sozou. Isso é sozou, e sotéria também é cura. Porque vem de sozou. É o verbo da sotéria. Amém? Cura é resgate. Resgatar do perigo, libertação. Proteção. Uau!
E quando aquele anjo foi enviado e disse: "E tu lhe chamarás Jesus", no grego seria: chamarás o seu nome sotéria. Salvação, seu nome, inclui tudo isso. E ele demonstrou isso por onde ele ia. Ele libertava pessoas. Aquela legião que possuía aquele homem, ele foi liberto por Jesus. E depois ele queria caminhar com Jesus. Amém. Ele curava. Por onde ele passava, ele curava. Todos que estavam oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Posso ouvir um amém? E o Espírito Santo me diz para falar para vocês que estão me ouvindo. Você tem lutado contra pensamentos ruins, sabe por quê? Porque eles permanecem, porque você tomou posse. Você acha que é seu. Se você toma posse, amém, se torna seu. E fica porque é seu, mas se você diz, não, isso não é meu. Eu não penso assim. Alguns já pensaram assim. Você está num prédio bem alto e vem um pensamento, então pula. Não é? E você pensa, como eu pude pensar isso? Não aceite, não é você. O problema é quando os jovens aceitam isso, e é por isso que muitos deles estão executando estes pensamentos. E muitos não têm a esperança da salvação, que quer dizer uma expectativa alegre e positiva de coisas boas no futuro. Como resultado de saber que você é salvo, Jesus levou seus pecados na cruz e não há pecado que vai te prejudicar ou produzir algo ruim para o seu futuro. Tudo já foi pago por Jesus, é a esperança da salvação. Você tem a salvação, você tem Jesus, você tem perdão dos pecados, você foi liberto da maldição da lei, você tem um bom futuro. Amém? Somente as bênçãos de Deus estão preparadas para você, para o seu futuro. Então, a esperança é um capacete para a cabeça. Amém? Para proteger a mente, tem que ter esperança. Por causa da salvação, você é salvo. O mundo não pode ter esperança e não tem mesmo, porque não tem um fundamento sólido para esperança. Eles ficam só esperando. E é o que eles falam. Mas não é assim conosco, filho de Deus. Você tem um fundamento que é sólido e verdadeiro para crer que o melhor ainda está no seu futuro. Amém. Jesus pagou por isso, é um fundamento que é muito sólido. Porque você crê que vai ser liberto do vício, porque Jesus derramou seu sangue. Amém? Porque você crê que vai se livrar desse sintoma, mesmo sendo uma doença que você carrega há anos, porque Jesus já pagou por isso. E você toma a Santa Ceia, está melhorando, 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 melhorando. Como o teu pão com alegria e beba o teu vinho com gozo, com prazer, e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça, filho de Deus. Amém. Está me ouvindo? Então coloque essa couraça. E eu estava falando que quando eu era jovem, eu li um livro que fala que perdemos a salvação. E eu acreditei neste autor. Eu acreditei que eu perdi minha salvação. E quando eu fiz isso, bam! De repente, pensamentos de blasfêmia vieram. Eu me lembro daquele momento que eu comecei a crer naquilo que eu li. Eu não culpo aquele autor, mas infelizmente eu criei naquilo, ok? Eu criei que podia perder a salvação e agora eu sei que não. Amém? É a nossa segurança eterna. Glória a Deus. Mas eu criei naquilo. E no momento que eu criei naquilo, foi quando aqueles pensamentos de blasfêmia vieram. Por quê? Não tinha mais capacete. Não havia esperança da salvação. Eu era salvo, eu tinha salvação, mas não tinha esperança. Porque eu acreditei que estava perdido. E naquele momento veio o primeiro pensamento de blasfêmia contra o Espírito Santo. Bem, eu disse, cometi o pecado imperdoável. O que não é. Quase fiquei louco. O pastor Mark e eu. Pense nisso. O capacete, a couraça, são tão vitais para guardar o coração da consciência maligna e da acusação. Diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém? E você tem que usar o capacete quando o diabo falar, você vai morrer, sabe por quê? Seus pais morreram, seu pai morreu dessa doença. O seu pai tem essa doença. E se o seu pai tem, certo? Você vai ter. A ciência fala disso, coisas naturais. As galinhas falando. Certo? Mas você é uma águia. E as suas asas estão crescendo. Amém? O seu lugar é o céu. Não se arrastando na poeira. Você não é pó. O céu é o seu lugar, filho de Deus. Escute, se alguém falar isso, mesmo sendo bem sincero, na sua mente, rejeite isso em nome de Jesus. Não aceite o veredito natural do homem, porque senão isso vira uma sentença. Ok? Você crê
nessa palavra mais do que na de Deus? Você diz sim, eu sou como meu pai. Fale para ela. E vou terminar como meu pai. Mas a pergunta é, o pai celestial ou o pai terreno? Amém? Porque quando eu nasci de novo, eu recebi um novo DNA. Amém? É isso que está escrito. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Amém? É a declaração da nossa igreja, New Creation Church. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Número 2. E já vamos terminar. A esperança é uma âncora para a alma. É uma âncora para a alma. Quando Paulo escreveu isto, e eu creio que ele escreveu Hebreus, pelo Espírito Santo, a figura ali é de uma viagem de barco, uma viagem de navio. Ok, navios. Naqueles dias, não tinha avião naqueles dias. Mas há uma promessa que diz que Deus nos colocaria nos lugares altos, e eu creio que isso está falando dos nossos tempos. Amém? Mas naquela época, viajavam de barcos ou então de navios, amém? Então, se eles parassem no meio do mar ou então em algum lugar perto de um porto e não prosseguissem mais a viagem, o que eles fariam? Não no meio do mar, geralmente, onde eles paravam, mesmo sendo fundo, para tocar no chão, eles abaixariam as âncoras. Abaixavam as âncoras. E quando as âncoras eram lançadas, pesadas, e atingiam o fundo, depois que fincava, escute isso, aquela âncora pesada, estabilizava o barco. Entendeu isso? Vamos ler este verso. Aqui diz, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Igreja, isso foi escrito aos hebreus, eles entendiam? Sobre cidade de refúgio. Paulo usou essa analogia do Antigo Testamento, amém, da lei deles, onde alguém que cometeu um homicídio, matou alguém, mesmo não sendo intencional, podia fugir a um lugar chamado cidade de refúgio. Amém? Está me ouvindo? E tinha cidades de refúgio em todo o Israel. Mas ele tinha que correr antes que o vingador do sangue, aquele irmão ou primo, algo assim, que queria se vingar do irmão morto e o encontrasse, antes de chegar naquela cidade, poderia matar. Podia vingar dentro da lei. Amém? Uma figura de pecadores. Eram os vingadores do sangue. Amém? E perseguir alguém porque tinha o direito de perseguir alguém porque tinha pecado. E o salário do pecado é a morte. E vem contra aquela pessoa, mas Jesus é a cidade do refúgio. Amém? E quando entrava na cidade de refúgio, escute isso, a identidade não era mais de pecador. Porque a cidade de refúgio tinha como habitantes os sacerdotes. E os sacerdotes comiam melhor. Bebiam melhor. Tinham que viver do melhor porque eles levavam o sacrifício das pessoas para Deus e os sacerdotes não eram abandonados. Os sacerdotes não eram abandonados de forma geral. No Antigo Testamento, em Neemias fala do tempo que os sacerdotes foram abandonados e Deus fala que o seu plano para eles não era este. Então, na cidade de refúgio tinha abundância. E o pecador vivia como se ele fosse um dos escolhidos. E se aproximava de Deus como os sacerdotes. Então é uma figura de nós indo a Jesus como cidade de refúgio. Você entendeu? Então, nós os que pomos refúgio em reter a esperança. E ele diz que é impossível Deus mentir. Tem algumas coisas que Deus não pode fazer. Uma é impossível para Deus mentir. Impossível. 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 Para termos uma forte consolação. Nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Reter a expectativa positiva de coisas boas no futuro. Igreja, não só escute a mensagem. Tome posse. Eu retenho firme isso. Na sua circunstância atual, seja o que for que está enfrentando, talvez o médico te dê um diagnóstico ruim. Livre-se disso. Em vez de olhar para o futuro ruim, eu falei para o meu amigo, o Samuel Spurgeon, aquele meu amigo que estava sofrendo de câncer na bexiga e era uma forma agressiva de câncer, e os médicos falaram que até mesmo, com tratamento, só havia 20% de chance para ele. E ele me disse que tomou Santa Ceia muitas vezes disse. Eu falei com ele alguns dias atrás, ele disse, eu nunca tomei Santa Ceia tanto do que durante esses meses do diagnóstico. Mesmo com tratamento, só 20% de chance. Quando eu fui a Israel com os pastores, neste último mês de março,
Quando eu olhei para ele e falei com ele, nunca vi ele tão para baixo, tão deprimido. Sabe? E quando nós oramos por ele, eu tive isso no meu espírito. Este verso de Isaías 54, por causa de Isaías 53, o que Jesus fez na cruz. Isaías 54 diz: alarga, olha isso, alarga as tuas cordas, porque viviam em tendas. Alarga as tuas tendas, amém? Se prepare para crescer, porque romperás à direita e à esquerda. Terás muitos filhos. Para eles, naqueles dias, era muita bênção ter muitos filhos. Amém? Alarga as tuas cordas, prepare para o sucesso. Prepare-se para a cura, para uma vida saudável. Amém? Eu disse, eu vejo isso, amigo. Eu vejo o seu futuro e você não está se preparando para isso. Tudo que você vê é trevas, não faça isso. Comece a se ver indo para a América, comece a se ver passando férias lá, comece a se ver se alegrando, porque ele tinha família na França e na América também. E eu disse para ele, comece a planejar, você não está planejando, faça isso, amém? Planeje como uma pessoa que tem sucesso, saúde e força indo a esses lugares. E quando nos falamos depois disso, sabe, ele ainda se lembrava do que eu disse. O que eu estava fazendo? Estava dando a ele esperança. Algumas pessoas dizem, sabe, quando me ouvem falar isso, as galinhas se ajuntam e dizem: não dê esperança a ele. Perdão, eu não falei com você. Isso é de águia para águia. Essa águia está ferida, e eu só falei para aquela águia. Amém? Conheço meu pai. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.